bem? Seja bem-vindo à nossa série de devocionais na quarentena. Estamos aqui em mais uma. E essa semana vamos falar a respeito de uma passagem da Bíblia que é muito conhecida, até mesmo para aqueles não cristãos, mas que já tiveram algum contato com a Palavra de Deus, mas que tem alguns ensinamentos muito importantes para a gente nesse momento de quarentena e também pós-quarentena. O texto que nós vamos falar a respeito hoje fica em Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio para ir para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que nós temos visto ao longo desse período, principalmente do período de quarentena, é que nós temos passado por um momento muito difícil. Pessoas têm morrido, pessoas têm perdido seus empregos, pessoas têm deixado de pagar as suas contas. Ou seja, nós vivemos num momento muito complicado para nós e também para o nosso próximo, para pessoas muito próximas e numa escala global. Mas nós precisamos nos atentar que esse período não se limita somente a isso, mas nós temos também que aproveitar esse momento em que estamos passando por um momento difícil para crescermos em aperfeiçoamento na vida com Cristo. A igreja não está mais se reunindo presencialmente, a igreja não está mais tendo uma comunhão física, mas o nosso compromisso com a Palavra de Deus, a nossa vida cristã, ela continua. E nós precisamos nos atentar se nós não estamos ficando um tanto quanto dispersos durante esse período, justamente porque não temos mais os cultos de domingo, não temos mais as programações durante a semana, não temos as programações dos jovens e por aí vai. Será que nós não estamos ficando dispersos? Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu tenho visto no contato com algumas pessoas de que nós estamos um tanto quanto distantes, algumas vezes, da presença do Senhor. E isso dá para ver naquilo que nós falamos, naquilo que nós postamos, na nossa atitude diante do que a igreja vem tentando fazer nesse período de quarentena para suprir a falta de cultos, a falta de eventos presenciais na igreja. O que nós precisamos nos perguntar é se nós não temos dedicado muito tempo a outras coisas sem ser a palavra de Deus. Será que nós não estamos nos distraindo com o entretenimento que chega à nossa casa muito mais agora que nós estamos mais em casa? Será que nós não estamos abdicando do nosso tempo de leitura da Palavra de Deus, de devocional, de oração, porque nós estamos talvez inventando uma desculpa de que a situação está ruim e de que nós não estamos bem espiritualmente para orar, para ter uma devocional, mas nós temos tempo para ver todas as outras coisas que acontecem na internet, na televisão. Por que eu estou falando isso, querido? Porque eu tenho visto algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, de que elas sabem toda a agenda de lives que vai ter na internet, e não são lives que falam de Cristo.
As pessoas, enquanto o programa estava no ar, tinha pessoas, cristãos, que estavam acompanhando o Big Brother Brasil e sabiam quem era eliminado, quem não era, o que as pessoas falavam, o que elas não falavam. Mas quando você perguntava sobre a vida de oração, a vida de devocional, a vida de leitura da palavra de Deus, essa pessoa não tinha uma resposta. Então, meus queridos, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não faça o que Jonas fez. E o que Jonas fez? Jonas fugiu da presença do Senhor. O Senhor deu a ele uma missão e ele se dispôs, como fala o texto, mas na verdade ele se dispôs a fugir da presença de Deus. E aí, com isso, nós chegamos no tema desse vídeo aqui. Jonas perdeu tempo. Quando Jonas fugiu da presença de Deus, Jonas fugiu não só da presença de Deus, mas ele fugiu do amor que transcende qualquer outra coisa, daquele amor que regenera a nossa alma, daquele amor que nos coloca no caminho correto. Quando nós decidimos tomar um outro caminho, senão o caminho de Deus, a gente acaba tropeçando lá na frente. E foi o que aconteceu com Jonas. Jonas achou que simplesmente ele podia fugir da presença de Deus e que nada aconteceria. E aconteceu. Jonas ficou na barriga de um peixe por 3 dias. E lá ele se arrependeu de ter fugido, foi a Nínive e cumpriu a missão dele. Jonas perdeu tempo, porque no final das contas ele teve que ir a Nínive. Ele teve que ir e cumprir a missão que Deus havia dado a ele. E a pergunta que eu faço, meu querido, é: eu e você temos fugido da presença de Deus? Ou nós temos buscado a presença de Deus nesse momento difícil? Nós temos ignorado as palavras que os nossos líderes, que os nossos pastores, que as pessoas que estão à frente da igreja estão nos dando nesse momento de quarentena? Porque nós já estamos tão ocupados com as nossas distrações que a gente julga que essas instruções não servem para nada da gente? Queridos, nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar se nós não estamos tentando dar desculpas para Deus. Queridos, a quarentena nunca foi uma desculpa para eu e você nos distanciarmos de Deus. Ao contrário, esse momento é o momento em que nós deveríamos estar de joelhos todo santo dia, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e pedindo a Ele renovação para as nossas vidas. E não simplesmente para estarmos nos distraindo com coisas que não vão levar a nós a lugar nenhum. E eu, caminhando para finalizar, eu trago um versículo de Paulo, que está em Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que a gente possa fazer uma reflexão se nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis, e se estamos, nós precisamos entrar em oração, se arrepender e nos voltarmos para Cristo. A história de Jonas, como no início, Deus fala a Jonas que iria acabar com a cidade de Nínive. Mas no final do livro de Jonas, Deus decide não destruir a cidade. Deus não quer a minha ruína e a sua ruína. Deus quer nos salvar, Deus quer purificar as nossas vidas. Mas para isso a gente precisa
estar dedicando o nosso tempo para Cristo. Nós não podemos pegar atalhos, nós não podemos fugir para outros lugares. Nós precisamos seguir o caminho. O caminho muitas vezes é estreito, mas ele é necessário. Ele é necessário para o nosso aperfeiçoamento. O meu desejo é que eu e você possamos, daqui para frente, se nós já não estávamos fazendo, que a gente se debruce cada vez mais na presença do Senhor. Porque esse é o nosso dever, independentemente se nós estamos na pandemia ou não, se nós estamos na quarentena ou não. Que Deus te abençoe, que Ele traga ao seu coração uma reflexão para que a cada dia nós possamos ser melhores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo encontro.